Perfeito, meu amigo Alisson Calado, perfeito, tá aí a explicação, vamos continuar acompanhando para ver o que é que vai dar o resultado aí dessa situação. Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, só lembrando a você, amigo ouvinte, nós vamos ao ar todas as terças e quintas, sempre às 17 até às 18 horas, aqui na sua Rádio Cidade Esperança pela M1310 e também ao vivo no facebook.com/Gabinete Paraíba e facebook.com/Rede Esperança PB. A gente vai dar continuidade hoje, meu amigo Alisson Calado, a nossa série de entrevistas, de debates com os pré-candidatos à Prefeitura de Campina Grande. E hoje a gente vai conversar com ele, o Bruno Cunha Lima, que é advogado, ele é líder RAPS, ele é empreendedor social, foi vereador do município de Campina Grande e deputado estadual em 2014, né? 2014, 2018. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal e é pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande pelo PSD. Bruno aceitou o nosso convite para fazer essa conversa, ele já está na linha. Bruno, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Boa tarde, Rick, boa tarde a todo mundo aí do Gabinete Paraíba, todo mundo está acompanhando a Rádio Cidade Esperança e a quem depois vai acompanhar aí no podcast, enfim, as plataformas que o programa for disponibilizar esse bate-papo da gente. É um prazer, estou aqui às ordens para a gente conversar, para a gente bater um papo e falar sobre o tema que vocês puxarem. Como eu disse a Rick mais cedo, aliás, esses dias, eu gosto de deixar os entrevistadores com pauta livre para a gente conversar. Perfeito, meu querido. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza em nos atender, sempre muito disponível, né? E muito simpático também, realmente muito prazeroso para a gente fazer esse debate aqui com você. Bruno, para a gente abrir essa conversa e falando já um pouco aí dessa sua atuação, você tem pouco menos de 10 anos de vida pública, né? Seu primeiro mandato, sua primeira eleição foi em 2012. Você foi vereador, deputado estadual, tentou a candidatura em 2018 para deputado federal, não conseguiu êxito, logo após assumiu a chefia de gabinete aqui do município de Campina Grande. E para a gente abrir essa conversa, eu gostaria que você fizesse um balanço dessa sua atuação à frente desses espaços e principalmente, diante de tudo isso, o que levou o seu interesse a concorrer à vaga de prefeito aqui na nossa cidade. São um pouco menos de 10 anos de mandato público, né, de disputas de mandatos eletivos, mas a atuação na política ela começou bem mais atrás. Eu sou egresso, Rick, da política estudantil e da mobilização de causas, né? Eu comecei na época ainda nas Lourdinas, depois no Regina Coeli como presidente de Grêmio Estudantil, depois fui membro do diretório acadêmico do curso de Direito, depois fui presidente do Centro Acadêmico de Direito. Então eu comecei a militância mesmo, propriamente, no movimento estudantil e a partir daí que eu decidi militar na política partidária. Em 2012 veio a oportunidade, fui candidato a vereador, tive a feliz resultado de ter sido, na época, o vereador mais votado das eleições, com 4.631 votos. Em seguida, fui para a Assembleia Legislativa, né, também tive uma votação expressiva na cidade, foram mais de 12 mil votos, 34 mil, mais 34.054, mais precisamente, no Estado. E em 2018, como você disse, fui candidato a deputado federal. Disputei uma vaga das 12 vagas que a Paraíba tem. Não logrei êxito no sentido de conquistar o mandato, mas o apurado que eu faço das eleições de 2018 é um apurado muito positivo e cito 3 pontos básicos. Primeiro, o fato de ter sido o candidato a deputado federal mais votado de Campina, né? Concorrendo com outras pessoas que tinham, vamos dizer assim, estruturas políticas maiores, vamos dizer assim, mais envolvidas, né, com algumas pautas da cidade, no sentido político, partidário, e o fato de ter crescido em 60% a votação aqui na cidade, né, de uma eleição para outra. Em João Pessoa também teve um crescimento significativo, eu tinha tido 1.300 votos para deputado estadual, tive 10.400 para federal.
E na Paraíba como um todo, além da votação de Campinas, praticamente 20 mil votos, 10 mil votos em João Pessoa, foram mais 15 mil votos espalhados pelo resto do estado. Então, apesar de não ter conquistado o mandato, o resultado, para mim, foi muito, muito satisfatório, porque ele termina coroando uma série de, vamos dizer assim, um histórico, uma série de pautas, uma série de assuntos que sempre fizeram parte da minha militância política e que vêm comigo, algumas delas, desde antes da militância política. Eu posso citar um exemplo, a causa da pessoa com deficiência. Minha relação com a causa da pessoa com deficiência vem desde lá atrás, desde muito tempo. Quando eu, em 2005, eu estava ali com 14, 15 anos de idade, eu sofri, ou seja, tem 15 anos já, né? Eu sofri um acidente, passei 2 meses de cama, 2 meses de cadeira de rodas, e ali com 14, 15 anos eu vi o problema da acessibilidade, o problema que as pessoas com deficiência, ainda que eu tivesse com deficiência temporária, mas eu pude sentir durante 4 meses as dificuldades que algumas pessoas vivem durante a vida inteira, né? E depois conheci, antes de entrar na Câmara, por exemplo, a causa da pessoa autista, né? E aí, a partir dessas experiências, essa causa entrou na minha vida e permanece independentemente de eleição, de mandato, ou do que quer que seja vinculado à política partidária. E a gente conseguiu ir desenvolvendo, né, essa pauta, a pauta da pessoa com câncer, algumas pautas ligadas à reforma da máquina pública, a revisão de alguns conceitos da administração pública em geral. E posso citar, por exemplo, na época que fui vereador, o autor da lei, que inclusive tem pouco mais de um mês que eu fui falar com o coordenador do PROCON aqui em Campinas, cobrando o cumprimento dela, que é uma lei muito bacana. Eu só vi parecida na cidade de Curitiba, que trata sobre a identificação dos ônibus, dos táxis permissionários do transporte público aqui em Campinas, para que houvesse a identificação desses carros em braille, para que o cego, deficiente visual, que seja dotado aí da capacidade de ler em braille, possa ter acesso às informações caso passe por algum problema e seja necessário recorrer ao PROCON ou reclamar alguns dos seus direitos, né? Pautas como a pessoa autista na Assembleia, enfim, se for para fazer o apurado mesmo, assim, a gente vem realizando já praticamente 10 eventos filantrópicos conhecidos como as Corridas do Bem, que arrecadam fundos aqui em Campinas para o Hospital da FAP, que é o principal hospital de combate ao câncer do interior do Nordeste, e em João Pessoa para o Hospital Napoleão Laureano. Então, Bruno, só essas... Oi, estou ouvindo. Entrando nesse assunto aí que você começou a delinear, a gente está nesse contexto do coronavírus, né? Então, hoje é impossível simplesmente a gente falar de eleições sem falar de coronavírus. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação do que você considera da gestão Romero, no trato que ele veio aqui com a população campinense a respeito do coronavírus, e qual seria hoje o desafio, dos principais desafios, como prefeito, que você veria como prioritário, levando em consideração esse impacto que ela causa, não somente na questão sanitária, mas também nas contas públicas? Isso, a avaliação que eu faço, Rick, é extremamente positiva, entendendo o seguinte: essa é uma situação muito atípica para a nossa geração. Nós, há praticamente 100 anos, né, a nossa geração, a geração dos nossos pais, quiçá a geração dos nossos avós, não viveu nada parecido. A última pandemia de proporção, né, para ser pandemia precisa ser, obviamente, de proporção global, mas a última pandemia com essas proporções foi a gripe espanhola na década de 1920, que dizimou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. De lá para cá a gente não passou por absolutamente nada parecido, e esse é um momento em que as pessoas, as empresas, os governos, todos nós estamos precisando nos adaptar e aprender com essas novas circunstâncias, aprender novos modelos de negócios, aprender
a elencar prioridades nas nossas despesas domésticas, aprender novas rotinas, e a gestão pública, consequentemente, também precisa aprender e tirar algumas lições. Grosso modo, né, e essa aprendizagem, ela se dá na lógica, na base da tentativa e erro. Porque não existe, como eu disse, não existe um script que diga como é que se faz, qual é o passo a passo para lidar com uma pandemia. Né? E, sobretudo, uma pandemia, a primeira pandemia do século XXI, que provavelmente é o fato que vai encerrar o século XX nas nossas vidas e começar efetivamente o século XXI. Então, dito isso, né, apesar de toda essa nuvem que permeia a vida de todos nós, de dúvidas, de incertezas, o saldo que eu retiro da atuação de Campina é um saldo extremamente positivo. É um saldo que, nos primeiros dias, precisou, obviamente, tomar medidas mais duras, né, medidas mais duras no tocante ao isolamento social, ao distanciamento, ao uso de máscaras, à proibição de realização de alguns eventos, tal. Mas, do outro lado, a execução do sistema sanitário municipal com relação a isso tem sido extremamente positiva. Vamos deixar aqui a política eleitoral, a política partidária, as preferências de cada um de lado, tem sido extremamente positiva. Basta ver, por exemplo, a realidade hoje do Hospital Pedro I, que havia sido municipalizado pela gestão do prefeito Romero, já tinha sido o hospital na Paraíba a realizar mais cirurgias eletivas, e hoje é a grande referência, acima dos hospitais de João Pessoa, acima de tudo isso, é a grande referência do combate, do enfrentamento e do cuidado dos pacientes com a Covid-19. Basta citar, por exemplo, que Campina tem um nível de extubação, né, que é quando você está entubado e você desentuba, né, você extuba, o termo técnico, acima da média regional. A gente tem conseguido, graças a Deus, oferecer a gente, que eu digo Campina, eu não estou falando de partido A, de partido B, de gestão A, de gestão B, muito embora eu precise reconhecer a dedicação do prefeito Romero, que mesmo não sendo médico, está dentro do Hospital Pedro I todos os dias, está se entregando inteiramente a essa causa. Então, no cômputo geral, apesar, como eu disse, de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos por estarmos lidando com algo novo, o cômputo geral é muito positivo. Bruno, falando um pouco agora de eleição e do contexto eleitoral que nós estamos vivendo, a própria Covid-19 ela também mudou todo esse processo eleitoral e estamos vivendo, de fato, um processo bastante atípico. Atípico, né? Onde em outros tempos, nesse momento, nesse mesmo período de ano, digamos assim, fogo, né? Pois a gente já não falaria de outro assunto a não ser as eleições. Essa Logo Campina, que é politizado. Como? Logo Campina, que é muito politizado. Pois é. Então, assim, já estaria pegando fogo a cidade, né? Então, assim, essa normalidade, ela tem afastado também o próprio interesse da população e de maneira geral, né? E muito justificável, obviamente, por conta desse tema. E o que será, de fato, também um grande desafio aos candidatos esse ano. Não só pela forma como vão precisar fazer as campanhas, como também no próprio convencimento desse interesse. Por outro lado, Bruno, diante dessa questão da própria atipicidade do processo eleitoral, você carrega consigo o peso do sobrenome de uma das famílias mais tradicionais da política do nosso estado, que indiscutivelmente já entrou para a história da nossa cidade. Esse mesmo peso traz consigo o bônus do respeito e o carinho por grande parte da população, como também o ônus da rejeição de outra grande parte da população da nossa cidade. Eu vou até te citar um exemplo, Bruno. Eu fiz uma pesquisa rápida ontem no meu Twitter, no meu Facebook, no Instagram, teve uma média de uns 70 votos, perguntando à população se elas votariam em candidatos da família Cunha Lima. Se já votariam, se votaram, se já votariam, se nunca votou, não quer votar, enfim. A grande maioria, para exemplificar a você, quase 70% disse que nunca votou e nem votaria, o que representa e lhe mostra um pouco dessa rejeição. É óbvio que a gente não quer colocar aqui todo mundo no mesmo bolo, mas que é uma realidade que você vai enfrentar diante desse processo.
E eu vou ser também muito honesto a dizer a você, eu também nunca votei em um Cunha Lima. E aí, meu irmão, eu queria que você... Quem sabe essa não vai ser a primeira vez. Olha aí, é exatamente essa pergunta que eu quero lhe fazer agora. Primeiro, como é que você encara esse processo eleitoral atípico? E também, por outro lado, como é que você encara esse processo de rejeição que você acaba sentindo por conta desse sobrenome e que, querendo ou não, você precisa se desvencilhar e mostrar realmente o porquê você pode se colocar como esse candidato ou futuro prefeito da nossa cidade? Então vamos por partes, né? Inicialmente, de fato, é uma eleição atípica, muito atípica, nada parecido, nunca se pensou, como eu disse, Campina, ela está vivendo os dias muito atípicos. Hoje é véspera de São João e você não vê uma bandeirola na cidade, ninguém vai para o Parque do Povo, ninguém vai fazer fogueira na porta de casa, não tem nenhum festejo, não tem nada, e eu acho que essa é a primeira vez nos mais de 150 anos que Campina tem. Essa foi uma carga cultural que está conosco desde antes, inclusive, do Parque do Povo. O Parque do Povo veio a brilhantar. E com relação à política, nós também sempre fomos muito politizados. A cidade como um todo sempre foi muito apaixonada para participar dos processos políticos. E essa pandemia ela vem para arrasar com tudo isso e no ano de 2020 trazer aí uma nova situação, uma situação que é desconhecida por todo mundo. Você bem lembrou, se fossem épocas normais de temperatura e pressão, a coisa já estava pegando fogo, a eleição estava praticamente na rua, candidatos já fazendo suas pré-campanhas deflagradamente, mas 3 meses atrás calhou, né, Deus calhou de entender que haveria uma pandemia e a pauta política partidária e eleitoral, ela não foi nem para segundo plano, ela foi para terceiro, para quarto, para quinto plano, o que é extremamente normal. Nesse momento, eu tenho convicção, porque aí eu não falo como pré-candidato, eu falo como cidadão, a coisa que eu menos quero é ver gente brigando por política. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo em Campina, em Esperança, em Areal, onde for, né? Em todas as cidades, o que as pessoas menos querem nesse momento é gente se engalfinhando, trocando tapa, às vezes até pelas vias de fato mesmo, né? Por conta de política eleitoral, de mandato, ou do que quer que seja. A gente quer uma conjuntura em que todo mundo, classe política, classe empresarial, classe trabalhadora, profissionais liberais, autônomos, que todo mundo possa se esforçar, fazer a sua parte, ou seja, fazer a sua parte ativamente, né, fazendo algo, ou preventivamente, deixando de fazer algo, tomando algumas medidas, que a gente quer isso. A gente não quer discutir partido A, B, se o cordão é encarnado, se o cordão é amarelo, nunca está querendo discutir isso, mas vai chegar o momento que isso vai ser inevitável, porque gostemos ou não, vai chegar esse momento, porque a lei determina que as eleições, até que o Congresso Nacional se manifeste definitivamente, a lei determina que as eleições elas vão acontecer. Se não vão acontecer em outubro, elas vão acontecer em novembro ou em dezembro, mas provavelmente elas vão sim acontecer. E quando elas acontecerem, nós vamos ter uma plataforma totalmente diferente. Uma plataforma totalmente diferente para a realização das eleições. E eu tenho visto muita gente dizer, deixa as eleições em outubro e a gente faz uma eleição digital. Eu digo, olha, calma lá, não é bem assim. Não é bem assim porque existe uma parcela importante das pessoas, inclusive, sobretudo aqui no Nordeste, que não tem acesso à internet. Pode até ter um celular com internet, mas não tem acesso à internet, não tem familiaridade com as plataformas de redes sociais, plataformas de transmissões online. Então não dá para você excluir uma parte tão importante da sociedade. A gente precisa encontrar uma alternativa que talvez empurre as eleições um pouco mais para frente, mas que permita a realização de eleições dentro daquilo que pode ser o mais normal possível, não vai ser normal como acontecia antes, mas que também, sendo muito sincero, permita a todos os candidatos, inclusive os candidatos de oposição, os candidatos que apresentam candidaturas independentes,
a disputar o pleito em pé de igualdade, porque a gente não vai ter comícios, como já não tinha, carreatas, passeatas. Então, as pessoas também serem ceifadas de participarem de outros eventos por conta da proibição de aglomeração é muito complicado. Essa é a minha primeira visão. A gente, assim como tudo, o comércio está tendo que se reinventar, a indústria está tendo que se reinventar, as empresas aprenderam que home office dá para manter a qualidade do serviço e diminuir custo. Então está todo mundo aprendendo alguma coisa e a classe política também vai ter que aprender que as coisas mudam, o mundo muda, as pessoas mudam e que a política, tanto as eleições quanto as administrações, elas também obrigatoriamente precisam mudar. A outra pergunta é qual é a minha visão a respeito do fator sobrenome. Bem, eu estou, Rick, acostumado desde muito cedo a lidar com isso. Eu costumo dizer que ter um sobrenome político famoso, né, aqui sobretudo para a nossa realidade do Nordeste, é como, por exemplo, o Flamengo. Tem quem goste, tem quem ame e tem quem odeie. O problema é se odiar sem ter a menor, vamos dizer assim, a menor brecha para se ouvir. Porque você pode até não gostar de mim, você pode até não simpatizar com as minhas ideias, você ou qualquer outra pessoa, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar com você a despeito do fato de ter um sobrenome, porque o meu sobrenome, por exemplo, é Cunha Lima, mas poderia ser Silva, poderia ser Vital, poderia ser qualquer outro sobrenome, sendo político ou não, e que isso nem me dá louros a mais, mas também não deve me tirar. Né? Bruno, Eu tenho muito orgulho, Rick, de quem veio antes de mim. Eu não tenho a pretensão de tentar passar a ideia de que eu sou o inventor da roda. Eu tenho muito orgulho de quem veio antes de mim, de Ivandro, meu avô, do poeta Ronaldo, do próprio Cássio. Mas o que é que eu digo? As pessoas em geral. Eu peço uma oportunidade de ouvir a mim. Bruno. De ouvir a mim. E ouvir mais do que o que eu falo, observar aquilo que eu faço, que sempre fiz, nos meus mandatos e na minha vida pessoal. Né? E a partir daí poder me julgar. Porque nós, eu e você, todos nós somos maiores do que as nossas aparências. A gente é maior do que os nossos rótulos. Né? Olha, estou ouvindo. Bruno, desculpa, Bruno, nas últimas semanas aí começou a surgir definições a respeito de qual seria o nome do candidato da situação. E recentemente emergiu na imprensa local que o seu primo Pedro Cunha Lima e também Lucas Ribeiro entrariam nessa disputa pela definição de quem seria o nome do candidato da situação. A gente só tem 2 minutinhos de programa e eu queria que você contasse rapidamente o que é que está acontecendo aí nos bastidores e quais as suas expectativas para o anúncio oficial da candidatura. E também fazer uma despedida aí para os nossos ouvintes. Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo e faz ligeiro. As minhas expectativas são muito boas. Essa semana, inclusive, eu disse que antes de falar propriamente sobre definição de candidatos, eu queria rememorar a definição de partido. Né? Há 2 meses, 3 meses atrás, eu recebi um convite do PSD, do prefeito Romero, do ex-ministro Gilberto Kassab, para me filiar ao PSD com a finalidade de ser candidato a prefeito de Campinas quando as eleições chegaram e ainda não havia pandemia. E a minha intenção permanece a mesma e a intenção do partido também permanece a mesma. Então, as conversas que foram tidas, elas serão mantidas e, obviamente, no devido momento, no devido tempo, a gente vai fazer os anúncios. Com relação aos demais postulantes, é mais que natural. Né? A classe política de Campinas, ela tem muitas alternativas, assim, enfim, surgem novas pessoas e é bom que surja até mais do que o que já tem. Então, cada partido, inclusive os partidos aliados, PP, PSDB, todos eles têm a prerrogativa justa de lançar suas pré-candidaturas e o meu dever de casa é justamente trazer pessoas que às vezes até pensam um pouco diferente, né? Porque o que a gente não busca
A gente não busca uniformidade, todo mundo ser igual e pensar igual. O que a gente busca, como o apóstolo Paulo diz, é unidade dentro da diversidade. São pessoas que, apesar de pensarem diferentes, serem diferentes, se unem em prol de causas, em prol da cidade. Então, o meu dever de casa é justamente esse, de poder unir pessoas, unir partidos em torno de uma causa, de uma agenda para a cidade, de inovação, uma agenda de disrupção, para a gente mostrar que Campina, de fato, ela é grande, mas ela pode e deve ser ainda maior, deve ir crescendo, continuar num ritmo de crescimento bacana, interessante, que dê orgulho à cidade. Enfim, e eu quero agradecer, agradecer, Rick, o convite, dizer que estou doido para que essa pandemia passe e a gente possa aglomerar nos estúdios, eu possa ir aí fazer uma visita para a gente conversar com o Gabinete Paraíba, todo mundo junto, presencialmente, e agradecer a quem está acompanhando ao vivo o programa, sobretudo também a quem está acompanhando pelas plataformas, o podcast, por vídeos e tal, e dizer que é um prazer participar e agradecer a Deus e desejar a todos um bom São João, todo mundo em casa, todo mundo protegido, sem fazer fogueira, sem soltar bomba, e todo mundo se cuidando para que o mais rápido possível a gente possa voltar a se abraçar de novo e comemorar aquilo que a gente precisa comemorar, que é a vida. Tá aí, essa foi a opinião de Bruno Cunha Lima, a gente que debateu agora com ele que é ex-deputado estadual, ex-vereador do município e também pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande. A gente vai encerrando o nosso programa, meu amigo Alisson Calado. Gostou do debate com o Bruno? Muito bom, muito bom. Está sendo muito enriquecedor essa série de entrevistas com os prefeitáveis. Exatamente, meu querido. Realmente muito, muito bom o debate. A gente já fez praticamente com quase todos. Tá faltando aí alguns. Vamos ver se a gente consegue agendar essas entrevistas. Meu amigo Legon